Sobre o tema, então, da escatologia, em primeiro lugar, nós podemos fazer uma dupla distinção para entender esse tema. Depois faremos algum detalhamento ulterior desse aspecto, né? Mas existe uma primeira divisão geral que nós podemos fazer, que é essa divisão de uma escatologia universal e depois uma escatologia individual. Essa é a primeira grande divisão que nós devemos entender. Lembrando, escatologia, eschaton, no grego, significa o último, as realidades últimas, o que acontece depois da morte, né? O que vai acontecer nos fins dos tempos. Enfim, eschaton significa último, daí vem o termo que se estuda em teologia, se fala de escatologia, ou seja, o estudo teológico, espiritual, doutrinal das realidades últimas, o que acontece após a morte, que essa é a sugestão do tema que nós vamos abordar nessa nossa formação de hoje, acompanhados pelos Santos Padres da Igreja, a reflexão patrística e do magistério da Igreja. Então, primeiramente, apresento para os senhores essa divisão geral, ou seja, uma escatologia universal, que significa o que a revelação, ou seja, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, nos dizem sobre o destino da humanidade, o que vai acontecer com a humanidade no fim dos tempos. Mas nós podemos falar também de uma escatologia, uma realidade última, individual. O que acontece com o sujeito, com o indivíduo após a sua morte. Então essa é uma dupla divisão inicial. Para ser mais didático, talvez mais claro, aqui eu apresento para os senhores uma divisão, por assim dizer, geral da escatologia. Começando, claro, a escatologia está fundamentada na revelação. Deus, ele falou, também nos transmitiu o que vai acontecer conosco no fim dos tempos. Ele falou, ele não nos deixou. É claro que muita coisa permanece no mistério, mas ele não nos deixou de modo na ignorância do que vai acontecer no fim dos tempos. Aquilo que é necessário que nós saibamos para a nossa salvação, Deus, ele nos comunicou, nos revelou através do seu Filho Jesus sobre o destino último do ser humano. Então nós temos umas fontes onde estudar, onde aprofundar esse tema. Primeiramente, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, tem relatos sobre o destino eterno do ser humano, que depois é desenvolvida e aperfeiçoada no Novo Testamento. Jesus é a plenitude da revelação, portanto, ele é o eschaton. Ele diz no livro do Apocalipse, eu sou o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus é a origem, mas o próprio Jesus é também o eschaton, é o final. É ele, ou seja, toda a criação se dirige para Cristo, porque só se realiza em Cristo Jesus. Nós saímos de Cristo Jesus e nos dirigimos, nosso destino final é Jesus. Ele é o alfa e o ômega. E, portanto, tudo que começou ali a ser revelado no Antigo Testamento chega à perfeição em Cristo Jesus. Ele nos revela de modo completo também o nosso destino final. E depois o que a tradição,
Aí entra de cheio o tema dos santos padres da Igreja, os escritores dos 8 primeiros séculos, podemos dizer assim, e também o magistério antigo e também o magistério atual da Igreja, o que fala sobre as realidades finais, o que vai acontecer conosco após a morte. Perdão, essas são as fontes principais da nossa investigação, que nós devemos e podemos investigar. Agora, essas fontes, aprofundando nessas fontes, melhor dito, nós deduzimos, nós ali entramos em contato com uma escatologia individual. Muitos textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento, dos santos padres da Igreja, vão abordar temas como, por exemplo, a morte e a questão também da imortalidade da alma. A alma é imortal? Né? O que acontece com a alma humana após a morte? Ela perece com a morte? Enfim, né? Tem várias discussões sobre isso. Depois o tema também do juízo particular e uma retribuição imediata após a morte. Essa retribuição ou é a vida eterna, ou o castigo eterno, ou uma purificação no purgatório. Isso aqui entra a formar parte da escatologia assim chamada individual, que acontece com o sujeito após a morte. Mas nós temos também, aprofundando essas fontes da divina revelação, nós temos também uma escatologia assim chamada universal. Não só o que acontece com o indivíduo, mas o que acontecerá com todos os homens e mulheres no fim dos tempos. Então, a chegada do fim dos tempos, o catecismo da Igreja Católica nos fala, né, do fim dos tempos, que chegará esse momento, e depois a parousia, que é a vinda do Senhor, e o juízo final. Agora, não é um juízo particular, mas é um juízo universal. Todos serão julgados e, digamos assim, as consciências as ações vão ser manifestas a todas as pessoas, né? E, em conclusão, haverá novos céus e nova terra. Ok? É claro que quando nós abordamos o tema das realidades últimas, né, escatologia, também chamado de novíssimos é a tradução de eschaton para o latim, né, são as últimas realidades, os novíssimos. É claro que aqui tem muito mistério, porque ainda são coisas que não aconteceram. Temos indícios, temos trechos nas Sagradas Escrituras, mas ninguém experimentou, por exemplo, todos nós aqui estamos vivos, não experimentamos a morte, não temos experiência do juízo particular, da retribuição imediata e depois, menos ainda, do que vai acontecer no fim dos tempos, né? Então, é claro que ainda sempre tem grande parte do mistério da fé. Mas se os senhores depois estudarem, quiserem aprofundar algum manual de teologia ou de espiritualidade que aborda o tema das últimas realidades, normalmente esse vai ser o esquema que o livro vai apresentar, né? As fontes, que é a tradição e o magistério fala, depois a escatologia individual e a escatologia universal. E se pode concluir com uma reflexão também sobre o tempo presente, porque quando nós olhamos as realidades últimas, esclarece também o nosso modo de viver no tempo presente. Nós vivemos o tempo com o coração na eternidade, então muda
o modo como nós entendemos as realidades presentes, muda a nossa atitude, o nosso coração se enche de sabedoria quando nós olhamos para as coisas eternas, não somente para as coisas temporais, né? E, portanto, para nós, né, do Regnum Christi, ilumina muito olhar para as realidades eternas, ilumina o tempo presente sob a égide, sob a proteção do reinado de Cristo. Cristo, ele é rei, e é um rei eterno, sim, mas cujo reino já começa nesse momento presente. Nós já estamos iniciando esse reino escatológico, esse reino eterno de Cristo, através da nossa vida e ação missionária de santificação na igreja. Então, isso nos enche de esperança ao olhar para as realidades eternas, né? Então, eu, ao abordar esses temas do que vai acontecer depois da morte, não é para atemorizar ninguém, não é para ficarmos desesperados, muito pelo contrário, é necessário levantar os nossos olhos para as coisas eternas, para que nós nos enchamos de esperança e possamos viver as realidades do tempo presente com o coração na eternidade, fazendo e realizando o reino de Cristo na nossa sociedade, no nosso tempo, fazendo progredir, instaurando esse reino de Cristo na sociedade, né? Então, é um tema que eu diria que para nós é fundamental, né? Nós celebramos também com muito carinho, com muita devoção, a festa de Cristo Rei. A festa de Cristo Rei é uma festa que é a última semana do tempo comum. Se nós lemos as leituras dessa última semana do tempo comum, vamos notar que as leituras são totalmente escatológicas. Jesus fala do fim dos tempos, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, né? Terremotos, guerras, calamidades, enfim, são discursos apocalípticos de Jesus, escatológicos de Jesus, porque o reino de Cristo vai se consumar na eternidade, mas ele já tem um início no nosso tempo. Então, esse esquema aqui nos pode entender, ter uma visão, uma espécie de mapa, né, do que a igreja ensina e como nós podemos iluminar o nosso apostolado e a nossa vida pessoal, olhando para essas realidades com sabedoria, buscando a eternidade, vivendo no tempo com o coração ancorado na eternidade. Como seria muito longo eu abordar todos esses temas aqui no Antigo Testamento, no Novo, na tradição, eu optei nessa formação abordar um pouco a escatologia na tradição e no magistério da igreja, e depois 3 temas que talvez são assim mais necessários ou que nos trazem mais dúvidas, que é o tema do céu, né, a vida eterna, o inferno e o purgatório. Depois, se houver mais tempo, a gente pode conversar por algum outro tema, mais, né, se alguém tiver alguma dúvida sobre outro aspecto. Mas, para também não passar aqui a noite inteira, gostaria de abordar, sobretudo, esses 4 tópicos, né? A tradição magistério, o céu, o inferno e o purgatório. Sobretudo, apoiado muito na reflexão dos santos padres da igreja. Então, em primeiro lugar, entrando nesse tema do magistério, já nos primeiros séculos, os primeiros cristãos, aqui coloquei, né, uma visão de catacumbas, de escavações romanas, já nos primeiros séculos, os cristãos, eles abordam
3 grandes temas, a gente vê até nos Atos dos Apóstolos. O tema da segunda vinda de Jesus, o Maranatá, uma oração, vem Senhor Jesus, uma oração em aramaico, Maranatá, vem Senhor Jesus, ou no indicativo, o Senhor vem, ele vem. Era uma certeza dos primeiros cristãos que Jesus voltaria, a sua segunda vinda, para julgar vivos e mortos. Tanto é assim que nos símbolos da fé, nos mais antigos símbolos da fé, os primeiros credos, é uma verdade que consta em símbolos antigos. Ele virá uma segunda vez para julgar vivos e mortos. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam olhando ali para o alto sem desejo de tirar os olhos de Jesus. E de repente tem que aparecer uns anjos para dizer, olha, esse Jesus, como vós vistes ele subir, assim do mesmo modo ele voltará, né, nas nuvens do céu. Jesus mesmo disse que ele depois voltará sobre as nuvens do céu como supremo juiz do mundo. Então era uma certeza dos primeiros cristãos, ou seja, eles viviam a realidade última nessa certeza que Jesus voltará, ele está próximo, ele vai voltar. Outro aspecto fundamental da nossa fé cristã, Santo Agostinho fala que é o fundamento, é a base da nossa fé, é a ressurreição da carne. Ou seja, ele diz, tota vita Christianorum resurrectio Christi est. Toda a vida dos cristãos é a ressurreição de Cristo. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E ainda estamos nos nossos pecados. A ressurreição é fundamento, né, da nossa fé. E também nos primeiros credos da igreja primitiva, nós vemos, creio na ressurreição da carne, porque Cristo ressuscitou na carne, portanto, se ele é cabeça do corpo que somos nós, igreja, também nós vamos ressuscitar na nossa carne. Então, a ressurreição da carne, também um aspecto escatológico muito presente nos primeiros cristãos. E surge também, sobretudo no segundo século, apesar que já está, em certo sentido, presente em alguns autores, no segundo século, mas já estão presentes no primeiro século do cristianismo, a questão do milenarismo. Como entender que o reinado de Cristo iria durar 1000 anos? Então, a gente vê no livro do Apocalipse que se fala de um reinado de 1000 anos. É claro que esse reinado de 1000 anos tem ali um sentido bíblico, teológico, né, escatológico, o número 1000 como um número perfeito, ou seja, como dizendo, é um reino completo, Cristo vai reinar plenamente. Só que alguns cristãos, nos 2 primeiros séculos, sobretudo, leram esses 1000 anos do reinado de Cristo de modo literal, como se o reinado de Cristo duraria só 1000 anos e depois ele, como diz São Paulo, se submeteria ao Pai depois de ter subjugado a si todas as coisas e Deus seria tudo em todos, ou seja, o reino de Cristo iria terminar. Iria terminar, porque ao final Deus seria, Deus Pai nesse sentido, né? Seria Rei dos Reis, ele reinaria, e portanto o reino de Cristo teria um fim. E é por isso que no concílio de Constantinopla do ano 381, os padres conciliares, contra essa heresia milenarista, disseram, né, que Cristo, o seu reino, não terá fim. Né? Virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
é algo da nossa fé que esse reinado de Jesus é um reinado eterno, né? E a nós toca em primeira pessoa esse tema do reino de Cristo, porque é um convite a cada um de nós a olhar para as coisas eternas, para construir o presente à luz do futuro, à luz da eternidade, né? Desse reino eterno de Cristo Jesus. Nos séculos IV e V, nós vemos o final das perseguições dos cristãos com Constantino. Ele conta Eusébio de Cesareia, no livro da História Eclesiástica, e também Latâncio, ele conta, ele narra essa visão que teve Constantino de uma cruz, né, um símbolo da cruz, com essas palavras, Inoc signo vinces, com este ou neste sinal vencerás. E ele grava o sinal da cruz na armadura dos soldados, vence a batalha contra Magêncio e ele liberta Roma e o Império Romano do usurpador, né? Magêncio tinha dado um golpe de Estado, tinha tomado a Itália, e Constantino, aqui não dá tempo a explicar um pouquinho da tetrarquia de Diocleciano e um pouco o que aconteceu depois que Diocleciano renuncia, como Constantino, filho, né, de Constanço Floro, deveria ser o legítimo sucessor do pai, mas, enfim, né, tem ali toda uma polêmica, e Magêncio, que era filho de um tetrarca, de um dos tetrarcas, né, que renunciam, ele dá um golpe de Estado e toma o poder na Itália, e parte, né, ele governava também a África Setentrional. Então Constantino ele vence e coloca fim às perseguições cruentas contra os cristãos. Ele não declara o cristianismo religião do império, ele simplesmente faz um edito de tolerância religiosa, ele tolera o cristianismo como uma religião mais, né? Uma religião tolerada pelo Império Romano. O cristianismo vai se converter em religião do Estado romano só no ano 380, com o decreto de Tessalônica de Teodósio I. O imperador Teodósio, 380, decreta o cristianismo religião de Roma oficial e tolera as outras religiões, né? Então coloca fim a essas perseguições. E isso aí tem impacto também na visão escatológica dos primeiros cristãos. Porque os cristãos, devido às perseguições, eles pensavam que o mundo estava prestes a acabar, porque eles eram perseguidos, eram martirizados, e a perseguição de Diocleciano foi uma perseguição que durou muito, mais de 10 anos praticamente de perseguição contínua contra a igreja. Diocleciano começa a fechar o cerco contra os cristãos ali por volta do ano 292, e a perseguição realmente ela fica muito cruel a partir ali do ano 302, 303, mas ela só vai acabar no ano 312, né, 313, com o assim chamado Edito de Milão. E nesses 3 primeiros séculos, por causa das perseguições, os cristãos viviam em uma tensão escatológica. Jesus está prestes a voltar. Era o tema da parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo Jesus. Com o fim das perseguições, houve também um certo esfriamento daquele fervor dos mártires, aquele fervor dos primeiros cristãos que se entregavam à morte com alegria em vista, né, desse prêmio de eternidade que estava próximo. Então, se muda o foco do tema da parousia para o tema da própria morte, né, o dia, o momento
da morte. E por isso, em vista da própria morte, acontece esse fenômeno no século IV e V, que muitos cristãos vão prorrogar o seu batismo. Alguns deles até o dia da morte, né? Eles se inscrevem no catecumenato, era típico, mesmo Santo Ambrósio, antes de ser eleito bispo, ele nem era batizado ainda, ele era catecúmeno da igreja, ele tinha inscrito o seu nome na lista dos catecúmenos e depois ele ia viver a sua vida. No caso de Santo Ambrósio, a carreira política. Foi prefeito, foi governador, enfim, né? Até que ele é aclamado, eleito bispo de Milão. Então, aí ele recebe o batismo, recebe os sacramentos, né? Enfim, muda o foco, porque então o melhor modo de se preparar para a morte é através do batismo. Em outras palavras, já que não temos mais o martírio para nos preparar para o encontro final com Deus, agora eu me preparo através da santificação do batismo. Não que antes não havia o batismo. Obviamente, sim, havia, se praticava o batismo, mas agora o batismo ele tem um sentido mais escatológico, ele é colocado mais ao final da vida. Os padres da igreja, sobretudo os bispos desse tempo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, eles insistiam para que os catecúmenos se batizassem quanto antes, que não procrastinassem o batismo, não deixassem para o final da vida, mas que vivessem uma vida de santidade já, né, quanto antes. Depois, além disso, outro aspecto que mexeu na consciência dos cristãos no tocante às realidades últimas foi a queda do Império Romano, no ano 476. Embora o Império já começava a ruir muito antes. No ano 410, por exemplo, as tropas de Alarico tinham entrado em Roma e era a primeira vez na história que um exército inimigo pisava dentro da sagrada cidade de Roma, pisava dentro das muralhas de Roma. A primeira vez que um exército inimigo pisava aos pés a cidade de Roma. Naquela época, do ano 410, muitos cristãos pensaram que tinha chegado o fim do mundo, visto que se Roma caiu, o resto do mundo vai cair e vai desmoronar. Santo Agostinho, em vista disso, ele escreve o livro da Cidade de Deus, né? Ou seja, uma cidade se desmorona, mas Deus é potente para construir uma nova cidade, uma nova civilização, baseado na caridade, no amor a Deus, acima, inclusive, do egoísmo. E o homem e a mulher medievais foram construindo essa cidade de Deus na Idade Média, com muitas dificuldades, com muitas limitações, obviamente, né? Sempre a história humana tem altos e baixos, mas buscaram construir uma civilização cristã na Idade Média, né? Para que os senhores tenham uma ideia, não é o único fato, mas na Idade Média não havia escravidão, não havia exércitos regulares. Havia, sim, exploração, havia, por exemplo, os servos da gleba, né, que eram explorados, enfim, né, havia muito pecado, muita corrupção, sem dúvida nenhuma, mas alguns dos temas pagãos, como, por exemplo, escravizar um ser humano, havia desaparecido na Idade Média, né? O servo da gleba, ele era proprietário do seu terreno, ele podia vender, ele podia mudar de feudo, enfim, né? Tinha suas dificuldades, mas era livre em certo sentido, né? E também não havia exércitos regulares. Haviam os nobres, quando um rei ou um papa convocava
uma batalha, normalmente eram os nobres individualmente que se alistavam para aquele combate por aquela causa. Não havia exércitos regulares como havia na antiguidade e como surgirá depois no Renascimento, devido ao renascimento da cultura pagã. Renascem também a noção de exércitos regulares, de nações que têm exércitos a pagamento, enfim. Né? A Idade Média, então, vai construindo uma perspectiva do reinado de Cristo nessa sociedade, olhando para a eternidade, como deve ser a nossa vida na eternidade. Né? E depois as universidades, a arte medieval, sobretudo nas catedrais góticas, né? Que tem todo esse aspecto espiritual. Né? A catedral gótica é como uma oração que sobe da terra e se eleva ao céu. Né? Tudo na arte gótica é uma elevação da alma para Deus. É uma espécie de elevação, de subida através da graça, da natureza humana, até o contato com Deus Nosso Senhor. Né? Enfim, apesar dos limites que toda história humana tem, essa perspectiva escatológica também vai construir essa civilização, né? Essa busca da cidade de Deus, planejada, por assim dizer, né? Mencionada por Santo Agostinho. Mas os cristãos daquela época ficaram aterrorizados. Né? Tanto é assim que Santo Agostinho tem um sermão do ano 412, intitulado Sobre a Destruição de Roma, onde ele tenta consolar os seus fiéis em Hipona da destruição da cidade eterna. Então, foi algo muito catastrófico, muito traumático para a civilização antiga, a queda do Império Romano. Agora, o primeiro padre da Igreja que escreve um tratado sistemático sobre as realidades eternas é São Julião de Toledo, ou Juliano de Toledo. Vão encontrar os dois nomes, né? São Julião de Toledo, um padre já da patrística tardia, século VII, onde ele vai escrever um livro intitulado Prognosticon Futuri Seculi, esse prognóstico do século futuro, do mundo futuro, que é o primeiro tratado que nós temos sobre as realidades últimas. E se nós olhamos os 3 livros, o esquema, o primeiro livro aborda o tema de morte et transitus ex hoc seculo, né? Sobre a morte e sobre o trânsito, a passagem deste mundo. O livro segundo vai abordar de receptaculis animarum post mortem, ou seja, literalmente dos receptáculos, das moradas das almas após a morte, ou seja, o que acontece com as almas separadas do corpo, porque a morte nós definimos a separação da alma e do corpo. Né? Então, onde elas são recebidas após a morte? E de resurrectione mortuorum et extremo iudicio, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final, o juízo extremo. Está dividido assim os 3 livros de Julião de Toledo. Ele vai abordar esse tema. Um primeiro tratado, vamos chamá-lo assim, patrístico, sistemático, sobre tema escatológico. Ali já começa um tema que vai se desenvolver. As almas, elas gozam já da retribuição plena após a morte ou entram em uma espécie de estado de sonolência, de inconsciência, esperando o juízo final, ou já recebem imediatamente uma retribuição, né, para bem ou para mal,
após a morte. A igreja foi refletindo. Alguns padres da igreja dos primeiros séculos parecem afirmar que não. Que parece, né? Depois a gente tem que ler com atenção esses textos, porque não é finalidade, ainda não era finalidade desses autores falar das coisas últimas. Eles estavam mais preocupados em falar das realidades que estavam acontecendo na sua época, no seu tempo, da igreja da sua época. Não tinha ainda uma finalidade escatológica completa. Né? Mas, por exemplo, autores como São Justino, mártir, Santo Ireneu de Leão e Tertuliano. Agora, a teologia católica, porém, terminou por responder essa questão de modo afirmativo. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, vai abordar esse tema, também na terceira parte, nos complementos à Suma de Teologia. Mas uma primeira definição da Igreja, de modo claro, sobre a retribuição imediata após a morte, foi do Papa Bento XII na bula Benedictus Deus, do ano 1336, onde ali se esclarece que imediatamente após a morte já se recebe uma retribuição. Ou seja, então estamos falando do céu, do inferno, ou as almas salvas também, uma purificação necessária no purgatório. Essa retribuição, pessoal, imediata depois da morte, o termo técnico, vocês vão escutar em algumas palestras, vão ler em alguns livros de teologia sobre esse tema, se fala de estado intermediário, ok? Ou uma escatologia intermediária, ou seja, entre a morte e o juízo final, existe já uma premiação intermediária, né? O céu, o inferno ou o purgatório, chamado de estado intermédio. Esse estado intermédio, ele está fundamentado desde os primeiros séculos do cristianismo, primeiramente no culto que a igreja e os primeiros cristãos davam aos mártires, né, dão aos mártires e aos santos. Por exemplo, nós temos relatos muito antigos, por exemplo, dos padres apostólicos, são aqueles padres da igreja que viveram com os apóstolos. Por exemplo, o relato do martírio de São Policarpo. São Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor, discípulo de São João Evangelista. Ele escutou São João, ele foi discípulo de São João, Policarpo. E nós temos o relato do seu martírio, que após a morte de Policarpo, ele morreu mártir, queimado na fogueira, né? Os cristãos recolhem os seus ossos, envolvem ele em linho, do mais digno possível, colocam numa urna e todos os anos celebram a Eucaristia junto ao sepulcro de Policarpo, pedindo a sua intercessão, né? Louvando as maravilhas do mártir e pedindo a sua intercessão. Nós temos a chamada Atas do Martírio de Policarpo, que é um texto escrito 1 ano após a morte de Policarpo, que fala precisamente isso, né, que os cristãos recolhem os ossos de Policarpo e todos os anos fazem depois essa veneração na festa do seu martírio. Vejam, não faz sentido celebrar o mártir, pedir a sua intercessão, né, pedir que ele reze por nós, interceda por nós junto a Deus, se ele não está com Deus, ok? Se ele está numa espécie de dormição, de sonolência, de inconsciência, né, até o dia
do juízo final, até o dia da parousia, né, da segunda vinda do Senhor, né? Então, só faz sentido pedir a intercessão do mártir se ele já pode interceder por nós na presença de Deus. Como Jesus, que diz a carta aos Hebreus, ele, tendo rompido o véu do santuário, entrando no santuário do céu com o seu corpo, com a nossa humanidade, agora ele intercede por nós, na sua humanidade, diante do Pai. Os mártires, as almas dos mártires, também intercedem por nós diante de Deus, né? Nós vemos no livro do Apocalipse as almas daqueles que foram torturados, né, sacrificados pelo nome de Jesus, pedindo a Deus a vingança do seu sangue, né? Nós vemos ali. E depois se fala também de um anjo que pega um grande cálice, enche aquele cálice de incenso, e aquele incenso, diz o Apocalipse, é a oração dos santos, ou seja, dos santos martirizados pelas perseguições, né? Então, o culto dos mártires, que é tão antigo quanto o cristianismo mesmo, já faz sentido em vista de uma escatologia intermediária, ou seja, após a morte haverá um prêmio ou um castigo. E outro aspecto também que nos leva a esse estado intermediário, a afirmar esse estado intermediário, é a necessidade da purificação após a morte. Aqui eu não tenho tempo para abordar os argumentos bíblicos, né? Mas existem vários trechos bíblicos, por exemplo, aquele mais explícito é de Macabeus, onde Judas Macabeu oferece um sacrifício de expiação por aqueles soldados que tinham pecado e morreram na batalha. Eles tinham se contaminado com ídolos, e Judas Macabeu encontrou na roupa desses soldados que tinham morrido imagenzinhas, né, ídolos. E então, o que faz Judas Macabeus? Faz um sacrifício, pede que se ofereça no templo um sacrifício em expiação pelos pecados daqueles soldados, né? Então, a expiação, o sacrifício pelos mortos só faz sentido se é possível se purificar desses pecados, né? Depois tem um trecho de São Paulo também, que em certo sentido os padres da igreja usaram muito para falar do purgatório, que é aquele trecho de São Paulo. Ele diz assim: olha, o fundamento é único, é Cristo. Não podemos colocar outro fundamento senão Cristo, né? Ninguém se salva se não é Cristo, se não está fundamentado em Cristo. Agora, o que cada um constrói nesse fundamento, nesse alicerce, aí depende de cada um. Alguns constroem uma casa de ouro, outro de prata, outro de pedra, outro de madeira, e tem aquele que constrói de palha. Mas o fogo vai colocar à prova a obra de cada um. Aquele que resistir, né, será salvo. Aquele que se queimar será salvo por meio do fogo, né, de São Paulo. Ou seja, até não importa se eu construo de palha a minha casa, né? Desde que eu esteja construindo em Cristo, porque ninguém se salva sem Cristo Jesus, né? Então, o importante é construir em Cristo. É claro que é melhor construir uma casa de ouro do que construir uma casa de palha, para que nós não tenhamos que passar pela purificação do fogo para sermos salvos por meio do fogo, de São Paulo, né? Então, muitos padres da igreja veem ali nesse trecho da carta aos Coríntios uma menção implícita ao tema do purgatório. Ou quando Jesus diz que tal pessoa vai ser jogado
na prisão e de lá não sairá até pagar o último centavo, né? Então, deve haver um lugar, uma espécie de prisão, onde nós podemos pagar essas dívidas que nós ficamos ainda aqui devendo, né, de cara a Deus. Então, esses são dois temas, já nos primeiros séculos, que nos colocam na presença de uma escatologia intermediária, ou seja, uma retribuição imediata após a morte. Uma dessas retribuições é a condenação eterna. E primeiramente que ela é uma possibilidade. Jesus mesmo não esconde essa verdade. Diz: estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Apocalipse: o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Já os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Aqui coloquei só alguns textos, mas tanto o Evangelho, mas as cartas, o Apocalipse, está cheio de textos que fala da existência desse castigo eterno, né? São muitos os textos. É inegável a presença desses textos e de modo muito explícito. Agora, Deus, na sua divina misericórdia, ele deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a nossa salvação. Ele quer a nossa salvação. Não significa que todos vão chegar lá, porque também Deus quer a nossa liberdade, é um bem que Ele nos deu para que nós possamos caminhar para Deus livremente, como filhos, não simplesmente como escravos, mas como filhos, né? Amar a Deus como Ele é, o nosso Pai, né? Deus é Pai de Jesus e em Cristo também nosso Pai. Por isso nós podemos rezar o Pai Nosso. Então, livremente, filhos da liberdade em Deus nosso Senhor. A Bíblia usa várias imagens para falar do inferno. Chama de fogo eterno, de Geena, Jeremias, Isaías, São Marcos, trevas, choro e ranger de dentes, não herdar o reino de Deus, ou seja, ser excluído do reino de Deus. Aqui em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, São Paulo fala de vários pecados que quem comete esses pecados, se não se convertem, não vão entrar de jeito nenhum no reino de Deus, né? Também é chamado de morte segunda, o inferno, porque nós temos a morte do corpo, né? Que é essa passagem da nossa alma para a vida eterna, mas o castigo é uma segunda morte. E a nossa fé nos ensina que existe o inferno, e as Sagradas Escrituras nos mostram também de modo manifesto que é eterno, que não é temporal, né, que não vai acabar um dia o inferno, mas é eterno, é para sempre, que existem penas lá, ou seja, sofrimentos. O principal sofrimento é ver-se separado eternamente de Deus. Ou seja, nós fomos criados para Deus. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. E o condenado, ele sabe que nunca vai conseguir repousar em Deus. Que ele mesmo se excluiu de Deus por livre, espontânea vontade. Ele preferiu a si mesmo, preferiu opor-se a Deus através das suas ações, né? E, portanto, existem os condenados. Não é algo simplesmente simbólico, né?
ontem nós celebrávamos Nossa Senhora de Fátima. Os pastorinhos de Fátima, eles tiveram a visão do inferno, que os purificou muito, né? E eles diziam que viam as almas caindo no inferno como faíscas, labaredas caindo no meio do fogo, né? As almas, ou seja, não é simplesmente uma possibilidade, é uma realidade. E o Catecismo da Igreja Católica nos afirma isso. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Na antiguidade, houve um autor que colocou que talvez o inferno não fosse eterno, que ele iria acabar. É a tese atribuída a Orígenes de Alexandria, a famosa temática do apocatástase de Orígenes de Alexandria. Né? Essa apocatástase é uma espécie de restauração, de retorno ao estado inicial. Aqui a gente tem que entender o contexto histórico de Orígenes. Orígenes, ele era um grande defensor do livre-arbítrio contra os gnósticos. Os gnósticos negavam o livre-arbítrio. E Orígenes, também contra os gnósticos, era um grande defensor da bondade suprema de Deus. Porque os gnósticos diziam que o Deus criador era um Deus demiurgo, cruel, ignorante, que dava a lei para punir o pecado, enfim, era um Deus absurdo que fez horrores no Antigo Testamento, enfim. Né? Os gnósticos criticavam a bondade de Deus, dizia que esse Deus cristão não é um Deus bom. E Orígenes, então, ele defendia a capa e espada a bondade de Deus. Deus é sumamente bom. Então, muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos atuais, vão afirmar que ele afirmou de algum modo a apocatástase, ensinou de algum modo a apocatástase, que é uma salvação universal, ou seja, que no final dos tempos todos iriam se salvar, inclusive os demônios e os condenados. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que no final dos tempos ia prevalecer a bondade de Deus, iria salvar inclusive os demônios e os condenados. Essa é a doutrina atribuída a Orígenes do termo da apocatástase. Mas seria necessário um tempo de purificação das almas dos condenados para se converter e alcançar o céu. Então, Orígenes de Alexandria falava até mesmo da transmigração das almas. As almas transmigravam de um corpo a outro para se purificar, para ter o tempo suficiente para se purificar e chegar à bondade de Deus. Né? Já durante a vida de Orígenes, essas teses levantaram grande polêmica entre os cristãos. Alguns tentando amenizar as teses de Orígenes, outros condenando Orígenes por ter afirmado isso. Né? Vem uma primeira condenação no ano 392, né? Orígenes morre no ano 253. Mais de um século depois vem uma primeira condenação, no ano 392. Santo Epifânio de Salamina, o bispo patriarca Teófilo de Alexandria, redigem uma primeira condenação aos discípulos de Orígenes que ensinavam a apocatástase e a transmigração das almas também. A condenação definitiva vai vir no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Desculpe, aqui tem um erro nesse slide, depois eu corrijo. Não é 543,
mas 553. O Concílio de Constantinopla II diz assim: se alguém diz ou mantém que o suplício dos demônios e dos homens ímpios é temporal e que terá fim depois de algum tempo, ou que haverá uma restituição ou apocatástase dos demônios e dos homens ímpios, seja excomungado, seja anátema. Então, o Concílio Ecumênico de Constantinopla condena a apocatástase, ou seja, a salvação universal dos demônios e dos condenados. Né? Ou seja, a condenação, portanto, é eterna, não é temporal. E essa condenação também, ela traz penas, 2 tipos de penas, chamada pena de dano. O dano que se sofre no inferno é a exclusão da visão de Deus, ou seja, não ver a face de Deus, não poder contemplar o nosso destino último para o qual nós fomos criados, que é ver Deus face a face e, portanto, estar fora, excluídos do reino dos céus. Isso é chamado a pena de dano. Mas o inferno também nos traz a pena dos sentidos, ou seja, chamado com o termo de fogo eterno. Okay? Os evangelhos falam de fogo eterno, que significa uma pena dos sentidos, ou seja, haverá sofrimento verdadeiro no inferno. É claro que o inferno não é um lugar, ok? Não é um lugar, é um estado da alma, ou seja, um estado da alma afastado de Deus. E, portanto, o afastamento de Deus é tão torturante, é tão doloroso, que as almas sofrem. Eu diria, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas se não é um lugar, então como é possível ter fogo no inferno? Né? Não é que tenha fogo físico, material. Né? Eu diria assim, é algo pior do que o fogo. Seria mais suave ser queimado no fogo material do que no fogo do inferno, porque é algo espiritual, ou seja, que queima a alma pelo fato de nunca mais poder ver Deus. Né? Ela sabe que ela está eternamente afastada do seu primeiro princípio. Então isso daí causa uma dor profunda. A alma, se ela pudesse morrer, ela morreria ali, né? De tanta dor, de tanta pena, e, portanto, ela fica com raiva de si mesma, raiva de Deus, raiva dos próprios demônios, enfim. Ali é o império do ódio. Né? Ali reina ódio, tristeza, ranger de dentes, como diz Jesus, né? Choro e ranger de dentes. Né? Então não é um fogo material, obviamente, é pior do que o fogo material, né? É triste dizer isso, mas é a realidade. Né? E, portanto, existem também os condenados. Né? No século passado, teve um teólogo, von Balthasar, Hans von Balthasar, um teólogo católico alemão, que ele dizia, bom, o inferno existe, mas talvez esteja vazio. Existe, mas Deus é tão bom que talvez o inferno não tenha ninguém lá. Né? É claro que von Balthasar, quando ele diz isso, é porque nós devemos, enquanto estamos em vida, sempre ter esperança, manter a esperança. Né? E a nossa atitude deve ser sempre de esperança. Não podemos desesperar da salvação. E também não podemos desesperar dos nossos seres queridos que já morreram. A gente tem que ter esperança e interceder, orar, enfim, né? Para que eles se tenham salvado, né? Que estejam já na glória de Deus. Né? Então, a nossa atitude de cristão sempre deve ser de esperança, né? Nunca já de desesperança.
Então ele fala nesse contexto de uma teologia da esperança. Mas a frase não é totalmente feliz, né? Porque é uma realidade que não está vazio. Jesus mesmo diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque ampla é a porta, né, e dilatado o caminho que leva à perdição, e muitos caminham por ele. Né? Ou seja, o próprio Jesus diz que muitos vão pelo caminho da perdição e entram pela porta ampla da perdição. Né? Então, por isso, devemos, claro, ter esperança. São Paulo diz que nós estamos salvos na esperança, não ainda na realidade, mas na esperança, mas não devemos nos desesperar. Né? Devemos confiar na misericórdia de Deus. Após o inferno, aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus, mas ainda não totalmente purificados dos seus pecados, passarão por aquilo que a igreja chama de purgatório. Purgatório, né? Purgação significa purificação. É uma limpeza. E aqui atentos, todos os que passam, os que estão no purgatório estão salvos. Ok? Não tem como regredir. Ele está no purgatório e depois vai ao inferno. Não. São, nesse sentido, quem está no purgatório também é santo, né? Foi salvo. Só que ainda está passando por uma purificação. Mas é uma purificação temporal. Aqui, o assunto ele é mais complexo para a gente abordar o tema do purgatório. Mas existem duas ideias centrais. Primeiro, que existe uma purificação temporária após a morte para aquelas almas ainda não preparadas para o encontro com Deus, né? Porque Deus é puríssimo. Uma alma que ainda não está adequadamente preparada não consegue, não suporta estar na presença de Deus, né? Porque Deus é luz, luz pura, pureza suprema. Por isso a alma precisa de uma purificação. Né? E depois também outro aspecto é as orações da igreja que beneficiam estas almas. A igreja, desde os primórdios, reza pelos defuntos, né? Oferece orações pelos defuntos. É uma prática muito antiga, já está lá no Antigo Testamento. A gente vê no livro dos Macabeus, né? E também no livro do Apocalipse, a igreja reza. E isso daí nos coloca diante de uma ideia bíblica central, a pureza absoluta de Deus. Aqui lhe trago aquele trecho de Coríntios, carta aos Coríntios, que lhes falei. Alguém se edifica sobre esse fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ou feno, ou palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do Senhor, o dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Olha só como São Paulo fala de uma recompensa ali imediata após, né, esse trânsito. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. 1 Coríntios, capítulo 3. São Cipriano de Cartago, que foi um padre da igreja, é mártir também, né? Mártir São Cipriano. Ele diz na carta número 55 o seguinte: uma coisa é receber o perdão, outra é chegar à glória. Uma coisa é ser lançado ao cárcere e não sair dali até pagar o último cêntimo, outra é receber imediatamente o prêmio da fé e da virtude.
Uma coisa é ser purificado com uma larga dor e purgado pelo fogo por muito tempo, outra coisa, ter se purificado de todas as paixões do pecado. Olha só que um texto bastante explícito sobre a realidade de um período de purificação antes de chegar à glória. Aqui ele usa a imagem de cárcere, onde se paga até o último centavo. Ele usa a imagem de um fogo purificador durante bastante tempo. E olha só, mas ele diz que o purgatório é um perdão. De fato, os que chegam ao purgatório é porque receberam o perdão de Deus, né? Por exemplo, nós, através da confissão, nós somos perdoados dos nossos pecados. Ou seja, é eliminada a pena eterna, o castigo eterno do inferno é eliminado com o sacramento da confissão, o sacramento do batismo, né? Ou as obras, né? Mas, digamos, o caminho ordinário para o perdão dos pecados, o sacramento da penitência. Deus também pode perdoar por outros caminhos, né? As obras de caridade, enfim, né? As orações, mas o caminho ordinário é o sacramento do perdão, da penitência. Quem chega ao purgatório recebeu, de algum modo, o perdão dos seus pecados, ou pelo batismo, pela penitência, por uma vida santa, mas não significa, diz aqui São Cipriano, que ele chegará à glória, porque é necessário uma espécie de purificação. São Cipriano é martirizado no ano 258, metade do século III. É um padre da igreja muito antigo, muito antes de Constantino, muito antes do Edito de Milão, né? Enfim. E depois está também a questão da oração pelos mortos que aproveitam para a sua salvação. Não é em vão a oração que a igreja faz pelos mortos. Aqui, aquele texto de Macabeus, 2 Macabeus 12, que eles oferecem um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então não faz sentido um sacrifício de expiação se eles, uma vez mortos, já não têm mais como voltar atrás, né? Não tem como se purificar. Então Judas Macabeus oferece um sacrifício, né? Pede que ele envie uma coleta, uma somatória de dinheiro ao templo para que ofereçam um sacrifício de expiação. Outro texto patrístico muito antigo sobre o purgatório, né, que nos faz ver um pouquinho do que nós chamamos... Vejam que ainda não existe a palavra purgatório. Não tem a palavra purgatório, mas tem a realidade, né? Tem ali, o conteúdo está ali, mas ainda não existe a palavra. Eles falam de uma prisão, né, onde se paga, eles se falam de um sofrimento temporário. O termo purgatório vai surgir depois, mas a realidade, o conteúdo já está presente nos primeiros séculos. Tertuliano, ele é mais antigo ainda do que São Cipriano. Tertuliano, ele também ali de Cartago, da mesma região de São Cipriano, só que ele morre por volta do ano 220. Ele diz assim: se nenhuma passagem da Escritura o prescreveu, né, ou seja, prescreveu esse aspecto do qual ele vai falar, certamente o costume, que sem dúvida fluiu da tradição, o confirmou. Pois como algo pode entrar em uso se não foi transmitido primeiro? Oferecemos anualmente oblações pelos falecidos no dia da sua morte, né? Ainda hoje, por exemplo, no primeiro ano de aniversário de falecimento, muitas pessoas têm esse costume tão piedoso, tão bonito, de pedir que o padre ofereça a missa pelo eterno descanso, né, de um familiar, de um conhecido que morreu há um ano atrás, né, um ano após a sua morte.
Por exemplo, a missa de sétimo dia também é bastante significativa, né? Ou a missa de um ano após a morte, enfim, né? Claro que sempre a gente pode fazer esses oferecimentos. Tertuliano fala que todos os anos oferecemos oblações, né, sacrifícios pelos falecidos no dia da morte. Se para essas e outras regras tu insistes em ter uma injunção positiva das Escrituras, não encontrarás nenhuma. O próprio Tertuliano, ele fala sobre essa tradição da igreja de rezar pelos mortos, tu não encontrarás nada na Escritura. Obviamente, na época de Tertuliano, o cânon das Escrituras ainda não estava muito claro, né? Provavelmente, Tertuliano não considerava o livro dos Macabeus como um livro sagrado, né? Ou ele não via ainda menção explícita nos textos do Novo Testamento. Ele fala que é uma tradição da igreja, que não tem nada na Bíblia, mas que a igreja sempre rezou pelos mortos. Então te será apresentada a tradição como sua origem, o costume que as confirma e a fé que as observa. Então vejam ali outro testemunho que nos fala do purgatório. Ainda não existe a palavra purgatório, né? Mas se fala de um estado de purificação, um estado temporal, e que as nossas orações, os nossos sacrifícios, as santas missas, aproveitam para a salvação dessas pessoas. Santo Agostinho é um autor que vai desenvolver um pouco mais o termo. E em Santo Agostinho aparece por primeira vez, ele não é o único, tem alguns autores antes dele, por exemplo, o assim chamado Ambrosiaster, que é um autor anônimo do século IV, que limita as obras de Santo Ambrósio, por isso é chamado de Ambrosiaster. Ele fala também do purgatórios, né, desse inis purgatórios, ou seja, um fogo purgatório, um fogo de purificação. Santo Agostinho, no livro do Gênesis contra os maniqueus, ele vai dizer: quem tiver cultivado este campo interior e tiver alcançado o seu pão com o trabalho, pode suportar esse trabalho até o final desta vida. Após esta vida já não sofrerá mais. Mas aquele que não cultivar o seu campo e permitir que os espinhos cresçam nele, terá nesta vida a maldição. Ele está comentando o livro do Gênesis, né? Então, terá a maldição nesta vida, da sua terra, em todas as suas obras, e após esta vida terá ou o fogo da purgação, né, o inis purgatórios, o fogo purgatório, ou a pena eterna. O livro de Agostinho, esse livro contra os maniqueus, Agostinho ele escreveu quando ele era ainda leigo, recém-batizado, por volta do ano 387, 389, é a redação do livro o Gênesis contra os maniqueístas, né, contra os maniqueus. Então, é um livro ainda que ele escreve enquanto leigo, e ele já tinha essa consciência dessas três fases. Ou se terá a vida eterna, ou um fogo purificador, ou o castigo eterno. E ele fala, né, ele está comentando aquele trecho que no livro do Gênesis fala que Deus, depois do pecado do homem, fala agora o solo vai fazer brotar para ti, né, o solo vai ser maldito, e ele vai fazer brotar para ti cardos, espinhos, e comerás o pão com o suor do teu rosto. Né? Ele está comentando esse trecho do livro do Gênesis. Mas não é o único trecho de Santo Agostinho. No comentário aos Salmos, no Salmo 37,
Agostinho diz assim: se houvessem edificado com ouro, prata e pedras preciosas, seriam preservados de ambos fogos, não somente daquele eterno, que atormentará eternamente os ímpios, mas também daquele que purificará aqueles que serão salvos por meio do fogo. Okay? Então vejam como Agostinho distingue aqui um fogo eterno, que atormentará eternamente, mas outro tipo de fogo, que é um fogo de purificação, já não é um fogo de tormento, é um fogo de purificação, que serão salvos por meio do fogo. Outro texto de Agostinho, e com isso eu já vou mais ou menos indo para o final dessa formação, né? Tem muitas coisas ainda para dizer, mas para não ficar muito longo, né? É possível que exista após esta vida um fogo purgatório, um ignis purgatório. Então, esse livro do Enchiridion é uma espécie de manual de catequese. É um Enchiridion, um manual de fé, esperança e caridade. Agostinho ele faz uma síntese da fé da igreja nesse livro intitulado Enchiridion. Acho que no português foi traduzido como Manual da Fé, Esperança e Caridade. É um tipo de catecismo agostiniano, né, de Santo Agostinho. E olha o que ele diz nesse livro. É possível que exista após esta vida um fogo purgatório, pelo qual se salvam aqueles que viveram deste modo ou que fizeram uma penitência adequada. Não é impossível que isto aconteça após esta vida, e se pode indagar se é possível afirmá-lo ou não, que alguns fiéis se salvem por meio de um certo fogo purgatório, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a intensidade do seu apego às coisas transitórias. Então começa a surgir aí o vocabulário fogo purgatório, ou seja, um fogo purificador, né? Um ignis purgatórios. Nem se pode negar que as almas dos defuntos são aliviadas pela piedade dos seus seres queridos, quando é oferecida por elas o sacrifício do mediador ou se fazem esmolas na igreja. Então, é um costume muito piedoso, muito bom, de oferecer o sacrifício da missa ou também fazer esmolas, ajudando os necessitados, ajudando as igrejas, em vista também das almas dos defuntos. Mas estas coisas beneficiam aqueles que, quando vivos, mereceram que depois elas lhe pudessem aproveitar. Ou seja, que durante a sua vida, pelo menos, ou seja, não viveram como inimigos de Deus, pelo pecado grave, né? Que buscaram a amizade com Deus, embora tenham falhas, todos nós somos limitados, né? Tenham tido algumas falhas e pecados, mas mantiveram essa amizade com Deus. Existe um modo de viver que não é nem tão bom, que não necessite de tais coisas após a morte, nem tão mal que lhes sejam inúteis. Em verdade, existem alguns tão bons que não as necessitam, ou seja, os que vão ao céu, e outros tão maus que estas não lhes servem para nada, os que se condenam ao deixar esta vida. Vejam aqui, Agostinho também fala de 3 estados. Fala daqueles que não precisam já das nossas orações, porque já estão no céu, aqueles que não servem para nada as nossas orações, porque já estão no inferno, e aqueles que sim precisam das nossas orações, porque ainda estão nesse estado de purificação. Sobre o purgatório, foi definido no Concílio Ecumênico também de Florença, do século XV. Aqui eu deixo o texto, depois vocês leem com calma, e também o Concílio de Trento definiu também dogmaticamente. Ele diz assim: tendo a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, segundo a doutrina da Escritura e a tradição dos padres, ensinado nos sagrados concílios,
e ultimamente nesse Concílio Geral de Trento, que existe purgatório e que as almas aí detidas recebem alívio com o sufrágio dos fiéis e em especial com o aceitável sacrifício da missa. Então, na sessão 25, os padres do Concílio de Trento fizeram um decreto dogmático sobre o purgatório, porque Lutero ele dizia que não existia o purgatório, né, que era uma invenção medieval, que não existia na época dos padres da igreja, a questão do purgatório, que nunca foi costume na igreja, rezar pelos mortos, enfim, né? Lutero ele pensava isso e portanto, ele atacou a doutrina do purgatório, ali sob também aquele contexto das indulgências, né? E, finalmente, o Catecismo da Igreja Católica dizem assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Ok? Não é igual aos tormentos dos condenados, porque os tormentos dos condenados é um sofrimento sem esperança. É sofrer sabendo que nunca vai ter fim aquele sofrimento, que eu estou separado de Deus para sempre. O sofrimento no purgatório, por assim dizer, é um sofrimento cheio de esperança. Eles esperam e eles amam e eles creem que um dia verão Deus face a face, né? Então, lá eles cantam louvores a Deus, eles rezam, eles pedem a intercessão de Nossa Senhora, eles dão graças a Deus por terem sido salvos, mas é claro, sofrem porque ainda não estão na visão de Deus. E isso daí é uma grande dor para eles, né? Então, é como, por exemplo, alguém que a gente ama e a gente sabe que está longe, né? A gente sabe que ela está bem, enfim, mas a gente sofre um pouquinho com a ausência da pessoa amada. No purgatório também é um sofrimento porque eles amam a Deus, querem ver a Deus e se veem ainda impedido por causa das suas imperfeições, né? Então vejam, por questão do tempo, senão ficaria muito longo, mas faltou abordar o tema da vida eterna. Mas de tudo que foi dito aqui, já conseguimos concluir e dizer que essa vida eterna é uma felicidade da posse de Deus, de estar na amizade de Deus, de ver Deus face a face, de chegar ao termo, né, ao término da nossa caminhada, da nossa peregrinação neste mundo e, portanto, experimentar essa alegria do encontro com Deus nosso Senhor, né? E o intuito, né, de eu ter falado justamente esses aspectos é para que nós iluminemos as nossas realidades do tempo presente com a luz da eternidade. Tem aquele famoso adágio latino que diz in omnibus respice finem, em todas as coisas olha o fim. Então, tudo que nós fazemos, as coisas concretas, devemos ter o coração na eternidade, os olhos contemplando a eternidade. Isso dá sentido às coisas que nós fazemos nessa vida, adquirem um valor de eternidade. E, portanto, se nós queremos construir o reino de Cristo na nossa sociedade, nós não podemos perder de vista o céu, a realidade eterna. Deus quer que todos se salvem. E, portanto, nós, né, como membros do reino de Cristo, nós nos esforçamos por levar, primeiramente, a nossa família, o marido levar a mulher levar o marido e mulher levar os filhos, levar os parentes para o reino do céu,
para levar as realidades da salvação eterna, né? Então, eu sei que muitos desses temas são dogmáticos, são muito teológicos, mas tem uma aplicação prática, eu diria, imprescindível, né? Nós devemos viver assim. É uma conditio, né? Uma condição sine qua non para que nós estendamos o reino de Cristo nas nossas famílias, no nosso convívio de amigos, no ambiente de trabalho, nas instituições nas quais nós estamos inseridos. Nós vamos transformar se o nosso coração está sempre nas coisas do alto, né? E vejam quanta esperança nos dá quando nós olhamos para o céu e caminhamos como Santo Agostinho, né? Agora comemorando também a eleição do Papa Leão XIV, né? Santo Agostinho, ele é agostiniano também, e o Papa mencionou isso no seu discurso de saudação ao povo. Ele comentou Santo Agostinho, e um tema muito caro a Santo Agostinho é o tema da pátria. Nós somos peregrinos, construindo a cidade de Deus, rumo à pátria definitiva, né? Lá nós seremos plenamente felizes, completos, realizados em Deus nosso Senhor. Então, é isso que eu gostaria de transmitir para os senhores nessa formação de hoje.